Ora pelo irmão. Soberano Deus, Meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de estarmos na tua presença nesta manhã, Senhor. Aleluia. É, Senhor. Bendito és tu, Senhor, pela tua grande e infinita misericórdia, Senhor. Aleluia. É, Jesus. Para ser conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Confesso que já estava com saudade de vir aqui, já fazem 3 meses que não. Mais ou menos isso, né, pastor Luiz? É. Mas hoje aprove a Deus que estejamos aqui com os irmãos. Podem tomar nossos assentos, meus irmãos. Então nós estamos na lição 8 da Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre, que nós estamos falando sobre um tema muito importante, que é o tema da Trindade. Ele é muito importante e é um tema que sempre gerou bastante dúvidas até hoje, né? Gera dúvidas entre a igreja. Todos aqueles que querem estudar, que querem entender um pouco mais da Trindade, sempre tem alguma dificuldade para entender. Claro que em 3 meses, que é a nossa lição, né, que é o nosso trimestre, a gente não vai conseguir, né, a gente já está na 8ª lição, a gente não vai conseguir chegar a um pleno conhecimento desse assunto. Mas algumas questões básicas, né, muito obrigado, meu irmão, algumas questões básicas sobre esse tema que se fazem necessário nós falarmos aqui no início dessa aula de hoje. A Trindade, ela não é 3 deuses, né, como alguns vão dizer, né, algumas teorias ali vão dizer que 3 deuses. Não, é um Deus dividido em 3 pessoas. Claro que essa palavra dividido não quer dizer que é cortado, mas todos esses têm, as 3 pessoas, elas têm a divindade, elas têm a mesma substância, a mesma essência, são Deus. Na verdade, fazem parte do Deus, da divindade, porém 3 pessoas. E quando nós falamos 3 pessoas, nós estamos falando de características, atividades, missões diferentes. Aí alguém pode perguntar, tá, mas um pode fazer a missão do outro? Por exemplo, eu ouço falar que o Espírito Santo é o Consolador, mas é errado para mim pedir que Deus me console ou que Jesus me console? Claro que não, né? São atributos da divindade. E quando terminou o texto bíblico, né? O texto bíblico ele acaba em João, ali pelo ano 95, mais ou menos, acaba-se o texto bíblico, né? Quando ele escreve quando ele tem aquela visão do Apocalipse, ele vai escrever o Evangelho um pouco depois, ali já, quando ele é pastor da igreja de Éfeso, né? Quando ele sai da ilha de Patmos e vai para Éfeso, onde ele vai cuidar da igreja ali, juntamente com Timóteo, e ali ele escreve o Evangelho. Então ali termina o canon cristão, o canon evangelho, né? A palavra, a Bíblia, né? E nesse momento, entre todas as pessoas ali que viviam aquele contexto, eles sabiam da Trindade, sabiam que Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E onde é que surgiu as dúvidas? Surge através das heresias. A partir do 2º século ali, com o Ariano, entre outros, eles começaram a questionar. Tá, mas como assim? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 deuses? Não. É o Deus Pai e o Espírito Santo e o Filho não são Deus, não estão dentro dessa divindade. Aí precisou a igreja, os bispos se reunir, primeiro momento no Concílio de Nicéia, se não me engano 325
aqui deve ter alguma coisa aqui, se os irmãos puderem contribuir aí. No Concílio de Nicéia, eles decidem, através do credo de Nicéia, eles vão apontar que Cristo, Jesus, é o Filho de Deus e Ele é Deus. E demorou um tempo ainda, mais ou menos 60 anos, no próximo concílio, que foi o concílio de Constantinopla, que aí decidiu-se que o Espírito Santo é Deus. Como assim decidiu-se? Eles vão para a Escritura. A Bíblia já dizia isso, né? Agora, a igreja precisava chegar a essa conclusão. Muitas vezes nós temos algumas decisões, algumas conclusões. Por exemplo, vamos trazer para o nosso âmbito aqui. Eu sou do tempo em que o crente não usava sabonete, né? Eu sou desse tempo ainda. O perfume, então, meu Deus, né? Isso está na Bíblia? Não está. Mas a igreja seguia isso. Depois mudou-se isso. É mais ou menos essa questão aqui dos concílios. Os concílios, eles vão decidir coisas que estão na Bíblia. Eles vão fazer uma releitura ali e chegar a essa conclusão. Então o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Deus Pai, né? A palavra, alguém pode perguntar, mas eu não encontro a palavra Trindade na Bíblia, né? Essa palavra Trindade, ela surgiu bem depois, bem depois ela vai surgir essa palavra. Mas o fato dessa palavra não estar na Bíblia, ela não significa que não é uma verdade, né? Que não é uma verdade prática, né? Então a Trindade, ela está inserida na palavra, na Bíblia, né? E nós estamos na 8ª lição, nós estudamos o Deus Pai, estudamos o Deus Filho, e agora nós começaremos a estudar sobre o Deus Espírito Santo. Precisamos entender que essas heresias que estavam lá atrás, elas permanecem até hoje, né? Algumas teorias aí vão dizer que o Espírito Santo, ele é uma força impessoal, que ele é uma energia, uma influência, um símbolo da presença divina. Ou eu gosto, para abordar essa questão da força impessoal, né? Quando diz que o Espírito Santo, tudo bem, ele é uma força, mas ele é impessoal, ele não vai nos afetar, ele não vai trabalhar em nós, não. Ele foi alguém mandado por Deus para fazer algumas missões. E nós entendemos pela palavra, nós vamos abordar isso esta manhã, que o Espírito Santo, ele é pessoal, ele é ativo. E nós podemos entender que dentro dessa divindade, da Trindade, primeiro nós temos Deus Pai no Éden, quando vinha na viração do dia e conversava com Adão, né? E quando eu falo Adão, é Adão e Eva. Eva só é depois que cai, né? Depois do Éden ali, que ela vai receber o nome de mulher. Ali, enquanto estão no deserto, ali no Éden, é Adão, humanidade. Então Deus conversava com a humanidade de frente a frente, né? Era face a face. Claro que o pecado causou essa separação, e depois o Deus Filho veio e viveu entre nós. Viveu no dia a dia da igreja, dos apóstolos, andava com os apóstolos, comia com os apóstolos, né? Trabalhava ali com os apóstolos, o Deus Filho. E por fim, o Deus Espírito Santo. Mas esse tem uma característica diferente. Ele vai viver em nós, através de nós. Ele faz morada em nossas vidas. E é no nosso dia a dia. Então a gente observa que a Trindade sempre teve essa questão relacional com o homem. Deus sempre quis relacionamento com o homem, né? Deus não fez o homem para ser adorado por ele, como alguns vão dizer. Não, adorado tinha os anjos que adoravam, né? 24 horas por dia, se nós podemos colocar essa questão temporal no céu, né? Todo dia tem anjo adorando. Não é pela questão da adoração, é que Deus queria alguém para relacionamento. E o relacionamento, os irmãos sabem que às vezes o relacionamento ele não é positivo somente. Às vezes ele tem, e muitas vezes, né, tem a questão negativa do relacionamento. Mas Deus sempre buscando esse homem para a convivência. Então aqui no nosso texto bíblico em classe,
vai tratar um momento de certa apreensão para os discípulos, né? Porque os discípulos estão vendo uma perseguição, eles estão vendo que Jesus será morto pelo império, pelo sinédrio, e aí Jesus diz para eles, olha, eu não vou ficar com vocês para sempre. Eu não vou ficar com vocês para todos os dias. E aí aquilo causa, né, um pavor entre eles. Como assim, mestre? Né? Como assim? E aí ele vai dizer, mas eu vou enviar o Consolador, e esse vai estar convosco todos os dias. Tá? Então, entrando na nossa lição aqui, eu gosto sempre de a gente seguir a lição, embora a gente vai abordando alguns temas, né? Mas a gente vai seguindo a lição. Então, o Espírito Santo aqui, no primeiro tópico, né? A pessoa do Espírito Santo, e o primeiro subtópico diz assim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Contrariando o que vai dizer aí, por exemplo, muitas religiões, né, muitas seitas por aí, dizendo que ele é impessoal, que ele é um símbolo da presença, que ele é uma influência, que é um vento, alguns vão dizer, né? O Espírito Santo, ele é pessoal. E a Bíblia nos mostra isso. Por exemplo, Atos capítulo 13, o verso 2, vai dizer que ele é capaz de falar. Então nós vamos encontrar essas verdades bíblicas no texto. E olha o que diz o texto. Enquanto serviam e adoravam e jejuavam o Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão ou obra que os tenho chamado. Havia uma reunião de oração na igreja de Antioquia. E o Espírito Santo levantou e ordenou. O texto ele não diz claramente como é que foi isso, se foi na profecia, ou se foi com uma voz audível, como foi lá quando Jesus, né, saiu das águas do Jordão. Ele não fala como é que foi. Mas o texto aqui escrito por Lucas, ele vai dizer exatamente isso. Que o Espírito Santo ordenou. Separai para mim, pastor Luiz, separai para mim o irmão, né? Então, irmão Gil, né? Gilmar, né? Esse é o problema de fazer tempo que eu não estou vendo aqui, eu começo a esquecer o nome. Mas agora em março a gente resolve isso, né? Então tá. Então, é essa forma. O Espírito Santo agiu dessa forma. É dando ordem, falando, agindo. É assim que o Espírito Santo age, né? Também outra característica desse Espírito Santo, que ele é pessoal, ele ensina. Olha o que diz o texto em João 14, 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades. Tudo que está nesse livro, ele vai nos ensinar as verdades. E aí eu penso naquela questão do caráter cristão. Né? Nós vamos lá para o fim da nossa lição, se der tempo, se Deus quiser vai dar, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da santidade. Mas, quando o Espírito Santo está em nós, ele começa a despertar em nós questões morais, questões de caráter. E Paulo, quando vai dizer ali, acho que é a igreja de Éfeso, ele vai dizer, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais. Por quê? Porque há uma ação do Espírito Santo modificando e ensinando, olha, é assim que tu anda agora, não é mais como tu andava antes, agora é assim. Olha quando Nicodemos, né? É necessário, Nicodemos, que nasça de novo. Como assim nascer de novo? Como é que pode um homem já adulto voltar ao ventre da sua mãe? Não, não é isso. É o Espírito. Ele vai ativar o teu Espírito que está morto. Mas o Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, esse Espírito ativa o meu Espírito. E aí sim é um novo nascimento. Então ele vai ensinar essas verdades. De vez em quando eu olho aqui para ver se o microfone está ligado. Nós estou gravando a aula, claro, vou colocar depois do canal ali, se os irmãos quiserem dar uma olhadinha ali. Tá? O Espírito Santo ele também intercede. Romanos 8, 26, do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Quantas vezes nós, orando, ou pensamos assim, se eu vinha pensando, o pastor Vanderlan,
nós estávamos conversando esses dias, ele está me dizendo sobre isso, que ele já se perguntou, será que o Senhor me ajuda a estar no caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que é isso mesmo o caminho da salvação? Eu achei tão bonito o jeito dele falar, tão inocente, né? Ele tem um jeito tão doce de falar, né? E aí eu pensando sobre isso, mas aqui o texto vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede. Por quê? Porque ele conhece as nossas intenções, João. Ele conhece a intenção do teu coração, mesmo que às vezes tu não se expressou bem naquilo, mas é ele que intercede junto ao Pai. Olha, meu filho precisa disso, meu filho está se esforçando, meu filho... Entendeu? Essa é uma das outras características desse Espírito Santo. E aqui tem uma característica que a gente pode até querer usar o termo negativo, mas não se enquadra, tipo, uma característica que nós podemos fazer com ele, entristecer. Né? Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso. E não entristeçais o Espírito Santo, do qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Eu posso, com as minhas ações, entristecer o Espírito Santo. Mas eu falei que era negativo, mas eu vejo às vezes até como positivo isso. Porque quando nós pecamos, e Ramatiologia, a doutrina do pecado, nós falamos muito sobre isso, né, pastor Luiz? Que quando nós pecamos, o primeiro sentimento que nós temos é o sentimento de tristeza. Por quê? Se o nosso espírito, a carta aos Hebreus vai dizer que o nosso espírito está morto. Né? Adão, lá no Éden, através do pecado, ele matou o nosso espírito. E nós já nascemos dentro dessa raiz pecaminosa de Adão. Nós herdamos o pecado de Adão. Não que nós não vamos pecar, se não fosse o pecado de Adão, nós não pecaríamos. Não, nós também pecaríamos. Mas nós herdamos essa raiz. Então, o nosso espírito está morto. Quando nós aceitamos a Cristo, eu já falei sobre isso, o nosso espírito revive. Por quê? Porque o Espírito Santo revive o nosso espírito. E ele fica conectado ao nosso espírito. E quando nós pecamos, e é bom que isso aconteça, o sentimento de tristeza. O primeiro sentimento que nós temos quando pecamos, às vezes pode ser até o pecadinho que nós costumamos dizer, né? Vai lá, acordou de manhã, dá um chute com o minguinho na quina e dói, né, irmã? E às vezes sai um palavrão. Primeiro, meu Deus, que isso? Né? É o sentimento de tristeza. Por quê? Porque tu entristeceu o teu Espírito Santo que está conectado com o teu Espírito. E aí Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós, que está em vós, que está andando contigo, que está caminhando contigo. Vejam só coisa linda isso. Então o Paulo dá esse conselho. E aí alguém pode dizer, tá, mas o Espírito Santo, dos símbolos dele é pomba. E a pomba, vocês já tentaram pegar uma pomba, irmãos? É uma dificuldade, né? Às vezes está andando bem pertinho, mas tu vai, foge, né? Foge. Porque até se usa a expressão melindroso, ele é melindroso, né? Claro que ele não se afasta. Não é qualquer pecado que não é o pecado, porque existe o pecado, eu sei que não é uma aula de ramatiologia, né? A doutrina do pecado, mas existe o pecado e a iniquidade. O pecado, ele está no dia a dia. A iniquidade não pode. A iniquidade, sim, extingue o Espírito Santo. Porque a iniquidade é aquele pecado que te acompanha, é o pecado de estimação. Agora, o pecado natural, ele entristece, mas não afasta ele. Tá? Então Paulo está dizendo que não entristeçais o Espírito. Ele está dando uma característica de um sentimento emocional do Espírito Santo, que é o entristecimento. Amém, meus irmãos? Então, dando continuidade aqui à nossa lição, o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta da Trindade. Né? A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência. Mas ele subsiste eternamente em três pessoas. Olha o que diz 1 Pedro 1,2. Escolhidos, e aqui fica muito claro isso, né? Quando Pedro, que entendia muito de salvação, ele vai escrever a dinâmica da salvação. E aí ele vai colocar cada um numa posição. Cada uma das três pessoas que pertencem à divindade, a um Deus, três pessoas, ele vai colocá-las em cada função na salvação. Quando ele diz assim, 1 Pedro 1,2, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai,
pela obra santificadora do Espírito, e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Aqui Pedro, ele mostra 3 características da salvação. Aí nós saímos da ramartiologia e vamos para a soterologia. Soterologia não. Soterologia, claro. Soterologia é essa. É a doutrina da salvação. O Pai elege, o Espírito santifica e o Filho redime. Então o Pai, e aqui a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? O Pai elege. Se o Pai elege, eu tenho que ter um cuidado para não entrar na doutrina da predestinação da forma errada. Porque a doutrina da predestinação vai dizer que, é a doutrina calvinista, né? Que Deus olhou só para esse grupo e elegeu só esse grupo para a salvação. Então não há nada que esse grupo possa fazer para ser salvo. Não, o Pai elegeu. Mas não é assim, a doutrina da predestinação não é essa. E quando ele diz assim, ele elege, ele está falando toda a humanidade. Ninguém ficou fora dessa eleição. Ele elegeu o Adão, o homem, a humanidade. E quando ele fala, alguns dizem, mas Deus sabe quem vai ser salvo e quem não sabe. Sabe, porque é a presciência de Deus, mas não que ele tenha escolhido isso. Então, Deus, dentro do plano da soterologia, da doutrina da salvação, ele vai eleger, mas precisa de um ato. E aqui está dizendo, no final do versículo diz assim, ó, pela obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós somos salvos. Porque a obediência, quando o Pai o envia. E aí esse Pai enviar o Filho, não quer dizer, não, Pai, eu tenho que ir mesmo. Não. Deus se colocou à disposição para morrer por nós. E aí é a obediência do Filho que fez com que nós estivéssemos salvos dentro da eleição de Deus. E aí quando ele fala de aspersão, nós vamos lá para o tabernáculo. Que o sangue aspergido nos purificava de todo o pecado. Então, aqui nós temos 2 características da salvação. A eleição do Pai e a obediência e a aspersão do Filho. Mas, e o dia a dia da salvação? Que vai nos santificar para a salvação. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, o Pai elege pela obediência do Filho, mas essa trajetória é dada pelo Espírito Santo. É Ele que nos trouxe aqui esta manhã. É Ele que nos fez orar ontem 7 horas sem parar. É Ele que está dentro desse projeto da revolução do amor. É Ele que está. É Ele que vai nos ajudando, vai nos mostrando, vai nos andando dia a dia. E como algo impessoal faria isso, irmão de mãe? Não tem como, né? Então, essa é a distinção funcional. E é importante nós entendermos também uma outra coisa. Que essa distinção funcional, ela não implica em hierarquia. Cada um tem uma função importante. Ou tira uma dessas 3 funções. Tira uma delas. Tira a eleição de Deus, como é que fica? Não tem como. Não tem. Tira a obra obediente e a aspersão do sangue de Cristo. Como é que fica? Não tem como. Aí a gente continuaria levando carneiro e cabrito lá para o templo para sacrificar. E aí era pecados encobertos, não é pecado apagado. Tira a santificação do Espírito Santo. Olha o que o texto de Hebreus diz. Sem a qual ninguém vai ver Deus. Então, não tem. São 3 funções importantes e fundamentais nesse processo de salvação. Então, por isso que toda essa função, ela é importante. Essa distinção funcional, ela não implica em inferioridade, mas ordem trinitária. Se não quiserem participar, fiquem à vontade, meus irmãos. Tá? Então, aqui nós temos 2 heresias, né, já naquele tempo. Olha só, 2 não, 3, né? O modalismo, por exemplo. O que o modalismo dizia? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. O que significa isso? Quando Jesus estava no mundo, se nós vamos entender essa questão modalista, o Pai e o Filho estão inclusos nele aqui. Né?
Então essa é a ideia. São modos de atuação e são sucessivos. Eles não estão simultâneos, são sucessivos, um por vez. E não é isso que o texto diz, né? O arianismo, ele negava a divindade do Filho e do Espírito Santo. Ariano, dentro da igreja, né? Um bispo da igreja. Ele começou dentro da igreja, olha, quem sabe, né? Olha, o texto não fica muito claro nisso, né? É aquela ideia de que se eu não entendo, não existe. Isso é um dos grandes problemas, as grandes heresias surgiram assim. Eu não entendo, então não é. Não. Se eu não entendo, eu vou atrás dos anciões para aprender, né? E isso é um papel também da escola bíblica dominical, né? Então o arianismo, ele negava a divindade do Filho e do Espírito. Já a pneumatomacos, ele vai considerar que o Filho sim é Deus, agora que o Espírito Santo não. Essa teoria ali surgiu um grupo cristão heterodoxo, que surgiu no século V, né? Que negava a deidade do Espírito Santo, né? Então, são tudo teorias que vieram ali para, heresias no caso, para combater essa ideia da trindade, que para nós hoje, ela, embora nós tenhamos algumas dúvidas, e isso só vai ser revelado no céu, né? Mas nós entendemos e nós glorificamos tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os três são dignos de adoração, são dignos de honra, porque participam do plano da nossa salvação e porque estão dentro desse contexto de divindade, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11 diz assim: Deus, todavia, revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano a não ser o Espírito do homem que nele reside? Olha a pergunta de Paulo aos Coríntios. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Vejam só, que lindo esse texto de Paulo. Então, Paulo teve essa concepção, maravilhosa do que é a figura do Espírito Santo, né? E é importante, dizer que Paulo, ele entendeu muito claramente essa questão do Espírito Santo, tanto que nós temos dois textos principais ali. 1 Coríntios, quando ele fala da questão dos dons espirituais, e aos Gálatas ele escreve a respeito dos frutos. Então ele separa muito bem essa questão. Não é dos frutos, é do fruto, né? São 9 características desse fruto. É como se fosse uma bergamota, né? São 9 gomos dessa bergamota. Tu não chega no mercado e compra uma bergamota faltando uma, né? Cadê o fruto? Cadê o amor daqui? Não, o amor não veio. Não. Tu tem que ter o fruto, tu tem que desenvolver todas as características desse fruto. Os irmãos me convidaram, estão fazendo uma série na Boa Vista sobre o fruto do Espírito, né? E aí eu fui falar sobre o amor lá. E ficou muito clara essa questão, o pastor falando, os frutos, né? O fruto. Claro que gera essa questão assim de confundir, mas é um fruto. É um fruto com 9 características, né? E aí alguém pode perguntar, sei que não é o assunto, mas sempre é bom falar um pouco, né? Tá, mas eu posso ter um fruto e não ter o outro? Aí é o esforço humano. Não é o fruto do Espírito. Porque a partir do momento que nós deixamos que o Espírito Santo entre em nossa vida, nós vamos ter os 9 frutos do Espírito. Vai ter alegria, vai ter paz, vai ter amor. Mas eu tenho paz, mas não tenho amor. Tá, mas então tu tem um esforço pessoal. E isso às vezes é até positivo. E é positivo, né? A gente tem que buscar isso. Mas quando é o Espírito, nós vamos desenvolver todo o fruto, né? O Consolador prometido, aqui já no terceiro subtópico, né? Aí ele traz um texto que é um texto fundamental para nós entendermos essa questão aí dos discípulos, né? Os discípulos agora estão preocupados porque Jesus diz, olha, eu vou para os céus, né? Eu vou aos céus. E aí eles, como assim? Como é que vai ser isso? E aí ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E ele vai usar isso, não ficareis órfãos, né? Virá um outro Consolador. Então a gente pode aqui dar uma olhada nesta palavra. Claro. Aí se confirma aqui, como eu falei no início, né? Porque o Jesus está falando
enviarei um novo Consolador. Até o momento, ele era o Consolador. Isso. Exato, a questão da função, exatamente. Então, é aquilo, eu posso pedir para Jesus me consolar? Pode, né? Pode, não há problema nenhum nisso. Então, mas olha o que diz essa palavra, que interessante. A gente vai chamar o grego para nos ajudar aqui, né? Ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Essa palavra, quando João escreve, ele não usa o termo hétero do grego. Se ele quisesse dizer assim, outro diferente, é o hétero, né? O hétero, que é a palavra grega para outro diferente, mas ele usa a palavra allos. Allos significa é o outro, mas no sentido da mesma essência, das mesmas características, dos mesmos atributos. Igual. Outro que é como eu, que é igual a mim, que tem as mesmas características que eu tenho. Então, olha que texto lindo. E aí ele vai dizer assim, ó, outro da mesma natureza, essência e não héteros diferente. Outro consolador. E quando ele usa a palavra consolador, ele está usando a palavra grega parakletos. Para é a preposição ao lado de. E o verbo kaleo, chamar, aquele chamado para estar ao lado de. Isso é a ideia do Consolador. Então ele vai dizer, allos parakletos. O allos, outro igual a mim. Parakletos, para andar do lado de vocês. Olha que lindo, né? E esse parakletos aqui, ele tem um campo semântico bem grande, a palavra parakletos. Ele pode ser entendido de três formas, né? Como consolador, como ajudador e como advogado. Olha as características desse parakletos. Consolador é aquele que ampara, encoraja e traz conforto em meio à dor. Não é tirar da dor. Consolador não tira da dor, né? Ele te traz força durante a dor. E esta é a grande característica do nosso Deus. Quando nós vamos, por exemplo, entender a paz usado o termo grego, ou melhor, o termo hebraico shalom, né? É plenitude. Ele não, se tu olhar no Aurélio, o que é paz? Ausência de guerra, né? Agora, a paz do shalom é paz no meio da guerra. Paz no meio da doença. E isso é difícil, né? E isso é complicado. Então, por isso que essa ideia do Consolador, ele vai prestar auxílio ativo, ou melhor, ele vai amparar, ele vai confortar no meio da dor. No meio da dor ele está contigo. E não há nada mais, nada melhor. Ontem eu estava passando ali pela Coab, e tinha um acidente, me chamou a atenção, tinha um acidente, um motoqueiro, graças a Deus ele só tinha umas lesões na perna, né? Graças a Deus que não foi eu, né? Ele estava com as pernas, deve doer. Mas enfim, não foi nada grave, quero dizer. E aí ele estava deitado. E eu vinha vindo e eu vendo a aflição dele, eu fiquei parado ali, olhando, em aflição dele. Daqui a pouco encostou um carro e a namorada chegou. E quando a namorada chegou e ela segurou a mão dele, o semblante dele parece que a dor foi embora. Né? Essa é a ideia do Consolador. Parece que quando chega junto, parece que a dor foi embora. Né? Parece que há um alívio, e assim é o Espírito Santo. É o Consolador que está conosco. Pode estar tendo dificuldade, pode estar, né? As contas lá estão tudo, né? As finanças estão tudo, mas sabendo que o Espírito Santo está conosco, até no meio da dor, até no meio das finanças negativas, ele está conosco e aí traz um consolo, né? Continuando aqui, ele também é um ajudador. Olha outro campo semântico da palavra paracletos. Ajudador, assiste e presta auxílio ativo e prático nas necessidades. Ele está conosco, né? E o terceiro também, advogado, defensor legal ou intercessor que pleiteia a causa do outro diante do juiz. Olha o que nós falamos lá no início, quando falou de interceder. O Espírito Santo é aquele que intercede ao Pai. É o nosso advogado. Tudo isso está dentro desse campo semântico aqui do Paracletos. Vamos já adiante, né? O tempo ele não corre, ele voa, né? Então nós temos aqui
a divindade do Espírito Santo, que é o segundo subtópico, né? E aqui nós temos uma questão que a gente precisa dar uma olhada aqui, que é o termo, o debate filioque. Né? O que seria o debate filioque? Nós falamos ali sobre os concílios, né? Principalmente o concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, que determinou essa verdade, que o Espírito Santo, ele é Filho, ele é Deus e ele é proveniente de Deus. Ele provém de Deus. Olha o que vamos dizer, olha o que vai dizer aqui. A expressão latina filioque significa e do filho. Então, passados 8 anos desse concílio de Constantinopla, houve uma reunião em Toledo, em Portugal, e colocaram um termo ali, filioque, que significa e do filho. Por que esta questão, né? Por que foi inserido esta palavra filioque? Se nós olharmos o que decidiu o concílio de Constantinopla, ele vai dizer que o Filho e o Espírito são provenientes do Pai. Eles vieram do Pai. E só que esse vem do Pai, ele não é no sentido de uma criação dele. Não. É no sentido do texto que diz assim, eu rogarei ao Pai e ele virá. Não que foi criado, não é proveniente de criação, proveniente para atuação. Não estamos falando aí. Não estamos falando. Ele é eterno. Então ele já vem desde o início. A expressão melhor para entender isso, quando Isaías vai falar de Jesus, ele vai dizer assim, que Jesus é o Pai da eternidade. É como se a eternidade fosse uma criança chamando papai, papai, papai. É assim. É assim. Agora entendemos o que é Pai da eternidade, o que é a eternidade da Trindade. Só que, no texto aqui, o filioque, eles vão dizer que Deus, o Espírito Santo, ele é proveniente de Deus, assim como Jesus é proveniente do Pai. Se os dois são provenientes, eles se misturam-se na mesma pessoa. Por isso que aqui o filioque eles colocaram um adendo, e do Filho. Então ele é proveniente do Pai e do Filho. Por quê? Porque é uma pessoa distinta. Se tivesse vindo só do Pai, como o Filho, como falou o primeiro credo, o Pai e o Filho estariam dentro, o Filho e o Espírito Santo estariam na mesma pessoa. Então, por isso, só essa questão, e essa filioque, essa palavra, gerou uma questão teológica absurda ali dentro da igreja, né? As pessoas discutindo, não, como assim, né? E é só uma palavra, né? Filioque. Mas para ficar claro isso, e é muito importante que nós entendamos isso, tá? Ele procede do Pai, mas na sua atuação. Jesus vai dizer assim, olha, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não vem, ou não procede de mim, entendeu? É na sua atuação, não na sua criação. Porque algumas pessoas podem, o Espírito Santo procede do Pai, então nós vamos entender que o Pai sim é eterno, e o Espírito e o Filho procederam, vieram dele. Não, não é nessa ideia. É a ideia do texto aqui para a atuação aqui entre nós. Tá bom, meus irmãos? Só precisa ficar claro isso. Olha aqui, ó. Proceder ekporetai, a palavra grega, né? Sinaliza que o Espírito Santo é dado pelo Pai por solicitação do Filho. Ele procede tanto, nesse sentido sim, ele procede tanto do Pai como do Filho. Os irmãos entenderam essa questão? Isso aqui é importante para não falar. Eu já vi gente dizer, o Espírito Santo ele nasceu do Pai, porque o texto diz que ele procede. Não, procede a sua atuação. E por que ele vai proceder do Filho? Porque Deus Pai atende uma solicitação do Filho para que ele venha. Então, é igual que o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e ele enviará o Espírito Santo que estará convosco todos os dias. Então, não há, irmãos, não há essa hierarquia. Eu até ouvi um pastor esses dias dizendo, até me incomodou muito, ele falando que há uma hierarquia do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, não há uma hierarquia. A gente não olha isso de forma vertical, a gente olha de forma horizontal. São 3 pessoas, não verticalmente, são 3 pessoas, não. Olha, horizontal. Tá bom, meus irmãos? Já partindo aqui para outro tópico,
Esses dias eu gravei um vídeo no canal, um vídeo de de uns 20 minutos. Quando daqui a pouco eu olho assim, a luzinha desligada. Aí tem que fazer tudo de novo. Aí tu olha no vídeo, tá som sem som, né? Atributos divinos do Espírito, tá? Isso aqui eu já falei muitas vezes sobre isso, tá? Mas é muito bom a gente entendermos isso, que existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, né? O que é os atributos comunicáveis? É aqueles que Deus passou para nós. Por exemplo, amor. Deus tem amor? Deus é amor? Sim. Nós precisamos ser amor também, né? Então isso é um atributo comunicável. Deus nos comunicou esse atributo, né? O fruto do Espírito ali é uma característica disso, né? Todos aqueles frutos são, aquelas características do fruto, eles são tributos comunicáveis, que nós podemos e devemos agir com eles. Agora existem os tributos incomunicáveis, aqueles que é só de Deus, né? E aí, para nós fecharmos essa questão da divindade do Espírito, nós vamos encontrar esses atributos divinos na pessoa do Espírito Santo. Olha o que diz aqui. Onipotência, por exemplo. O que vem a ser onipotência? O poder sobre todas as coisas, né? O Espírito Santo, ele está dentro desse quadro. O poder sobre todas as coisas. Olha o que diz a carta aos Romanos, capítulo 15 e 19, diz assim: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. Então há um poder sobre todas as coisas no Espírito Santo. Também nós vamos encontrar a onisciência. O que é a onisciência? Não existe nada além do seu conhecimento. Assim como Deus Filho, o Deus Espírito Santo também, ele tem esse atributo incomunicável que é a onisciência. Ou seja, ele sabe todas as coisas. Olha o texto de Atos capítulo 5, quando houve aquela questão de Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, porventura não continuaria teu, e vendido não estaria todo o dinheiro de teu poder? Como pudesses permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Ele quis enganar o Espírito Santo. E o que aconteceu? Eles morreram. Por quê? Porque o Espírito Santo é onisciente, sabe todas as coisas. E aí tem uma continuação que vai dizer assim, Gilmar, que não mentisses aos homens, mentisses a Deus. Mas como se ele mentiu ao Espírito Santo? Coitados dos testemunhos de Jeová agora. Colocamos eles numa cilada, né? Como é que funciona? Se ele diz que não é Deus? Como é que Pedro diz assim, que se Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, ele vai dizer, não mentisse aos homens, mentisse a Deus. Né? O Espírito Santo logo é Deus. Amém, meus irmãos? Uma terceira característica aqui, a onipresença. Não há lugar para onde nós possamos fugir da presença do Espírito Santo. O desviado gosta muito de fazer isso. Ele não passa na frente da igreja, que não vamos nem passar lá na frente da igreja. Né? Vai que o Espírito Santo... Não há lugar para fugir do Espírito Santo, né? Olha o que o salmista vai falar, 139, do 7 ao 10, ele diz: para onde poderei eu fugir do teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, lá está. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente ali tu estás. Se eu apossar as asas da alvorada e for morar nos confins do mar, lá tu estás também. Então não há como fugir da presença do Espírito Santo. Ele está em todos os lugares. Todos os lugares, claro, né? Tem um irmão, um amigo, um querido amigo, que a frase de WhatsApp dele é que eu possa ir somente aonde o Espírito Santo possa estar. Mas, claro, essa frase é no sentido, né? Dos lugares, né? Mas o Espírito Santo, ele está em todos os lugares, né? Está em todos os lugares. Quarto ponto aqui, claro que são muitos atributos incomunicáveis, mas o nosso querido pastor Douglas Batista colocou só 4 aqui, que é o importante, né? Que é importante já para nós entendermos isso. Eternidade. O Espírito Santo, ele passou a existir ali no Pentecoste. Quando teve aquela reunião da igreja, o Espírito Santo veio, nasceu ali e começou a querer. Tem gente que fala isso, né? Não, meus irmãos. O Espírito Santo, ele é eterno.
que significa eterno? Ele não teve um início. Né? Eu sempre gosto de dizer que nós somos infinito, porque nós não teremos fim. Nós humanos não teremos fim. Né? Alguém vai dizer, não, quando morrer acaba. Não, aí é que começa. Né? Então não é escatologia hoje. Né? Então, nós temos um início, né? Nós nascemos, temos um início, e não teremos o final. Agora, a divindade, as três pessoas, elas não têm um início, por isso que é eternidade. E o Espírito Santo, ele é eterno. Aqui só dá um exemplo na criação, né? Claro que a criação, ela não é o início está muito antes da criação. Mas na criação ali já havia o Espírito Santo. Olha, no princípio, Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Então, o Espírito Santo, ele é eterno. Continuando aqui já na parte 3 aqui, os símbolos do Espírito. Então, o Espírito Santo e o autor, a Bíblia sempre traz essa característica de apontar algumas coisas para nós podermos entender, nós como humanos, né? Como um vento impetuoso, as ruas como de ouro. Então, é para nós entendermos, não que seja de ouro, as ruas da cidade santa elas não são de ouro, mas é como de ouro, era aquilo que João entendia. O que João tinha visto mais bonito nos seus olhos até então, ele vai dizer, olha, as ruas eram de ouro, como de ouro. Ou ele vai dizer, os muros eram de jaspe. Vocês já viram jaspe? É uma das cores mais lindas que existe. E João conhecia essa cor e dizia, olha, é como de jaspe, né? Então eles vão ter essas características para nós entendermos. E a Bíblia nos mostra algumas situações que o Espírito Santo, ele é retratado com algumas figuras para que nós possamos entender a sua atuação. E nós podemos citar aqui o fogo, né? Olha o que diz, até se os irmãos puderem alguém olhar aí, Atos capítulo 2 e verso 3, que vai simbolizar o Espírito Santo como fogo. É uma característica. E quando nós olhamos para essa figura do fogo, nós entendemos que o fogo, ele purifica. Né? Ele é a presença. Ele é o poder de Deus. Olha lá no Shekinah, né? Do templo lá de Salomão. A glória do Senhor veio sobre aquele lugar. Né? E é o poder de Deus. Né? Atos capítulo 2 e verso 3. O que diz? Eles apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles, pousou uma. Língua como de fogo, né? Porque quem é que escreveu isso? Atos, né? Lucas escreve. Lucas está dentro daquele contexto ali, né? Então ele vai dizer o quê? Que aqueles discípulos que retrataram aquilo ali, eles diziam assim, olha, parecia que eram línguas como de fogo. Né? Talvez não era essa a intenção da descida ali, mas quem viu de fora diz, olha, é como de fogo. Quantas vezes a gente vê uma fumaça e diz, olha, eu acho que é um incêndio, porque a fumaça é como incêndio. Às vezes é um camarada lá que está queimando um lixo, né? Mas é como se fosse. Então, aqui, essa ideia de fogo, ele traz pureza, presença e poder. Né? Nós podemos até citar ali no Antigo Testamento, e eu abro um parênteses, que nós temos uma presença do Espírito Santo que é um privilégio, diferente do que teve os patriarcas, por exemplo. O que os patriarcas, o que os homens do Antigo Testamento tinham? Eles não tinham o Espírito Santo andando com eles todos os dias. Não, o Espírito Santo se apossava deles para determinada missão. Mas a partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem e desce através de uma profecia de Joel que diz que nos últimos dias o Espírito Santo descerá sobre nós. Aí sim vai andar conosco. Agora, os patriarcas, os reis, os profetas, eles não tinham esse privilégio que nós temos, que Paulo vai dizer que não sabeis vós que vocês são a casa, o templo do Espírito Santo. Nós, a partir do Pentecostes, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, mas ali era o Espírito Santo que se apossava deles. E nós temos o exemplo ali de Elias, né? Elias foi conhecido como profeta do fogo, porque desce fogo do céu sobre aquele povo. Então aquele fogo ali
ele simbolizou a pureza da nação de Israel, porque acabou com aqueles profetas, tirou aquilo que era impuro, né? Então, nessa característica. Nós temos também outra figura desse símbolo, que é a água, né? A água é outro símbolo, águas vivas que refrigeram o crente e revestem de poder. Nós temos o texto, João, Evangelho segundo João, capítulo 7, verso 37 e 39. Se alguém puder dar uma olhadinha ali, para a gente entender isso, aqui João ele vai mostrar uma outra característica do Espírito Santo. Se em Atos o Espírito Santo ele é como fogo que traz pureza, aqui em João ele vai ser a água viva que refrigera o crente e reveste de poder. O texto ele é um outro texto, mas nós podemos até citar, né, a moça ali no tanque, né? Se tu beber desta água, tu voltará a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E além disso, vai ser uma fonte para o lobo. Alguém achou aí, João? 37. 37, não, 39. 37. Isso. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Esse texto é muito bonito, né? Que é uma das festas e que consistia do sumo sacerdote lá, buscar o cântaro de água, e aquele povo tudo andando atrás dele, né? E era abençoado quem andava atrás. E aí Jesus para num certo lugar e fica olhando. E ele via que os coxos, os paralíticos, eles não conseguiam acompanhar. E aí ele brada: quem quiser água, venha a mim e beba. Então é muito bonito esse texto. Água viva, né? Outra característica aqui que nós podemos citar também é o óleo. Para que serviu o óleo? O óleo basicamente com duas funções, né? Para a iluminação do cotidiano dos judeus, né? Eles botavam ali na lamparina o óleo e iluminava o ambiente, iluminava a casa, né? Era a luz elétrica deles. E para a unção dos reis, né? Os reis, sacerdotes e profetas, eles eram ungidos com óleo. Irmãos, abrimos um parênteses, andam fazendo isso por aí, né? Não tem nada a ver, não precisa molhar a cabeça de ninguém com óleo, né? Até porque depois para lavar a cabeça deve ser um terror, né, irmão? Porque para ungir, não, isso é um símbolo, né? É um símbolo que se usava ali no Antigo Testamento, né? Então tu ungia com óleo, né? Os sacerdotes, os reis, os profetas eram ungidos. Então são duas características. Por isso que aqui o Espírito Santo ele é retratado como óleo, porque tem essas duas funções também. A iluminação, ele ilumina o nosso entendimento, né? A gente só consegue pregar, a gente só consegue falar, a gente só consegue ensinar. Por quê? Porque é uma iluminação do nosso entendimento pelo Espírito Santo que nos faz lembrar, né, tudo aquilo que a gente leu, que a gente estudou, né? E a unção, quando o Espírito Santo ele separa, ele unge para alguma missão determinada. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 1, 21 e 22. Se algum dos irmãos puder olhar aí para nós, 2 Coríntios 1, 21. Então o óleo ele é a consagração do crente para o serviço. E a iluminação para o entendimento das Escrituras. São duas características ali do óleo, principalmente no Antigo Testamento, né? 2 Coríntios capítulo 1, 21 a 22. 21, 22, isso. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. 2 Coríntios, né? Isso. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha, filho, né? A unção é uma outra característica, o óleo, né? Uma outra característica para nós entendermos as ações do Espírito. Meus irmãos, isso que nós estamos falando aqui é os símbolos do Espírito para nós entendermos a sua ação nas nossas vidas. E por fim, a pomba, né? Nós já falamos um pouco sobre o assunto,
mas a pomba, ela é um símbolo de paz e mansidão, né? Então, ela é ali quando Jesus está sendo batizado nas águas do Jordão, Mateus 3,16, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, né? Então, dali nós temos a personificação da Trindade no batismo. O Filho sendo batizado por João, o Espírito descendo do céu sobre ele como uma pomba para estar com ele naquela missão, e a voz do Pai, né? Este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Já partindo aqui para a parte final da nossa aula, né? O tempo já tem passado aqui, mas as obras do Espírito, né? Que é o terceiro subtópico, que é o terceiro tópico, o primeiro subtópico, o Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como agente divino na concepção de Jesus. Quando Maria estava naquele período pré-casamento ali com José, né? É o período, me fugiu a palavra, mishpah, se não me engano é esse o nome, que é um período que é assinado o contrato de casamento, né? E depois de um ano é o casamento em si. Então ela já estava prometida. O casamento judaico, ele tinha essa característica, né? Tinha um contrato que era assinado e um período de um ano para o casamento em si, né? E nesse período, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Que até foi falado, acho, numa lição anterior, que José, a idade de José e Maria, isso foi comentado aí na questão do filho, né? Quando eles dizem assim que Maria tinha em torno, era a idade que as meninas casavam naquela época, entre 13 e 14 anos, né? Onde elas podiam assinar o documento. E alguém vai dizer, mas José, ele tinha uma idade maior, até li isso, entre 30 e 90 anos. Alguém disse. Mas como é que chegou a essa conclusão, né? Fui dar uma olhada. Porque ele já tinha filhos. Né? Aí, como assim já tinha filhos? Aí o texto, essa ideia é da Igreja Católica Romana, que vai dizer que para defender a virgindade eterna de Maria, diz que os filhos que Maria teve depois, não eram filhos dela, eram filhos somente de José. Por isso que vai dizer que José era bem mais velho que Maria. Não, José tinha em torno de 14 a 17 anos, que era a idade que o homem casava. E veja a maturidade desse menino de 14 anos, entendendo que agora a esposa estava grávida. Como assim não tive relação com ela? Mas é obra do Espírito, né? Então olha a maturidade desse José. Deus sabe quem escolher para a sua obra, né? Então, às vezes a gente fala muito de Maria, mas esquece do José. Assim como a gente fala muito de Jó, né? Olha, Jó perdeu todos os filhos. Tá aí a mulher de Jó que também perdeu todos os filhos. E a gente sempre trata de forma negativa, né? Mas, voltando aqui para a nossa lição. Então, o que acontece? Quando o anjo aparece para Maria, ele diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem uma função fundamental na encarnação do Verbo, na encarnação do Filho. Quando o Filho nasce por Maria, pela humanidade de Maria, ele é concebido pela divindade. O Espírito do Senhor descerá sobre ti e darás à luz a um filho, a um menino, né? Já o Espírito Santo e a ressurreição, a vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho, conforme Atos 2:24. O Filho declarou possuir poder para dar sua vida e tomá-la. Ele próprio é a ressurreição, conforme João 10:18. E o Espírito Santo é o agente vivificador. É ele quem vivificou Jesus na ressurreição. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus habita em vós. Foi o Espírito Santo que ressuscitou. É o agente vivificador. Lembra quando Jesus ele vai falar da sua missão? Ele vai dizer assim, que o Espírito do Senhor me ungiu, né?
Então, é a atuação do Espírito Santo no nascimento de Cristo, na encarnação, na vida de Cristo, ungindo para toda essa obra, e na ressurreição, quando aqui o escritor vai dizer, né? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo. Olha o que Paulo está dizendo em Romanos, né? Então, fica bem claro isso. Irmãos, a parte final aqui, o Espírito Santo e a santificação. Eu não é fazer propaganda do meu canal, mas eu coloquei um vídeo ali no canal sobre santificação, se os irmãos quiserem dar uma olhadinha, né? Que a santificação, ela traz duas características. É o Espírito Santo quem nos santifica, tá? Isso acontece de duas formas. A forma do ato da santificação e uma santificação contínua, tá? Nós podemos até dar uma olhada aqui nos textos. Olha o que diz aqui, rapidamente. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Eu vou ler aqui para vocês. Não sabeis que os injustos não herdarão ao reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, idosos. Aí ele vai citando vários tipos de pecado, e aí ele vai dizer que esses não herdarão o reino de Deus. Mas aí ele vai dizer assim: assim fosse alguns de vós, ele está falando dentro da igreja de Corinto, alguns de vós, contudo, fostes lavados, santificados e justificados. Esse santificado aqui é a palavra egiastate, que é a palavra traduzida do grego de uma forma do verbo hagiazo, tornar santo, consagrar, purificar ou separar. Esse verbo, ele está no auristo passivo. O que é o auristo passivo dentro do grego? É uma ação completa. Uma ação que teve início e fim. Então o que Paulo está dizendo aos Coríntios aqui? Que quando nós aceitamos a Jesus, nós damos liberdade para que o Espírito Santo entre em nosso coração e tire tudo de mal, tudo de errado. E é a santificação instantânea. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos santos. A partir desse momento, nós somos santos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele veio e nos lavou, nos santificou e nos justificou. Se nós olharmos, os irmãos que gostam aí do grego, o sufixo tete significa algo que já está consumado. Então ele fala aqui, lavados apelosaste, santificado hagiastete, e justificado edicaiotete. Né? Sempre que ele usa tete, é o auristo passivo. É algo que já foi concluído. Então nós aceitamos a Cristo, nós somos lavados, justificados e santificados. Tá? Mas temos outro texto aqui, só uma adendo aqui, em 1 Coríntios 6,11, Paulo usa o verbo hagiazo, santificado, já no substantivo, no verbo, né? Já o substantivo hagiasmo, olha aqui o texto de Hebreus 12,14. Olha o que diz Hebreus 12,14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. Agora o escritor dos Hebreus está dizendo diferente. Ele não está dizendo que nós temos santificação já. Ele está dizendo assim, esforçai-vos para manter a santificação. Para andar em santificação. Agora, a santificação ela está dividida. Entende isso? Nós temos um processo que é um ato, que é o verbo. Que aceitamos Jesus, somos santificados. Mas aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação. Ele usa o verbo hagiasmo. É a separação do pecado e consagração a Deus, sem a qual ninguém verá Deus. Então nós temos aqui duas questões. Uma santificação instantânea e uma santificação progressiva. Deus nos convida para esse processo de santificação junto com o Espírito Santo, para que nós possamos contribuir nesse processo. Como é que eu contribuo nesse processo? Orando, jejuando, me consagrando, buscando. Eu vou participar desse processo da salvação, da santificação. E olha, e vocês querem ver isso ficar bem claro para nós? Para terminarmos, irmãos. Isaías capítulo 1 e verso 8. Eu quero que todo mundo abra a Bíblia. Quem tiver a Bíblia ou dispositivo aí eletrônico, né?
Vamos ler esse texto? Isaías capítulo 1 e verso 8 vai deixar muito claro isso. Isaías 1,8 diz assim: então sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé. Deus, né? Olha esse texto, Isaías vai apresentar dois modos do pecado. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata. Escarlata, a palavra grega, hebraica, kashanim, uma cor profunda e permanente. E olha no verso 2 diz: ainda que sejam vermelhos como carmesim, catola, vermelho vibrante, uma cor vermelha vibrante. Então aqui, Isaías está dizendo que o pecado ele tem duas cores: escarlate e carmesim, duas cores. Mas olha o que vai dizer aqui, ó. Ainda que os vossos pecados sejam escarlates, eles se tornarão alvos como a neve. Quando ele trata alvo como a neve, ele está mostrando a questão do pecado, da santificação instantânea. Alvo como a neve. Como é que tu sabe disso, Isaías? Porque a neve, ela vem do alto para baixo. E a neve, não há nada que eu faça para impedir ou para ajudar. A neve é a santificação instantânea, que ela vem do alto para nós. Já a continuação diz assim, ó: e se teus pecados forem vermelhos, ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornarão brancas como a lã. Esse brancas como a lã, ele traz a santificação contínua. Por quê? O que é a lã? A lã da ovelha, ela vem de dentro para fora. Tá, mas a lã não tem nada que a ovelha possa fazer para... Tem. Através da alimentação, olha o que eu peguei até no Google aqui, ó. Olha só. A alimentação tem uma relação direta e fundamental com o processo de produção da lã de ovelha, das ovelhas. A nutrição determina não só a quantidade, o volume da lã, mas principalmente a qualidade da fibra produzida. A proteína é a chave, a queratina, né? Queratina. Então, quanto mais a ovelha se alimenta, mais força ela vai ter para que aquela lã venha para fora. É uma figura do crente. Então, quanto mais nós buscamos a santificação, mais bonito será a nossa... Só para nós concluirmos, só para nós consertar, é 1,18. 1,18. Ah, perfeito, 1,18. Eu estou com um 8 aqui, mais um 1,18. Tá, isso, 1,18. Vou voltar e falar. Não, estou brincando. Então é só 1,18, tá? No texto. Então, no texto ali de 1,18, deixa muito claro isso. Ele mostra a santificação instantânea, né? O Isaías vai dizer que é como a neve, que desce de cima para baixo. E a santificação contínua do dia a dia. É aquela que vem de dentro para fora, e ele vai comparar com a lã de ovelha. Amém, meus irmãos? Ficou claro essa parte? Então, só para nossa conclusão aqui, o tempo já é passado, né? A conclusão: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece a nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. E a terceira característica da santificação, nós temos a santificação instantânea, a contínua, e depois nós temos a glorificação, né, que é a santificação que vai nos levar ao céu. Posso orar, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar, então.
que andamos, meus irmãos, com esse doce e amado Espírito Santo todos os dias na nossa vida, que não entristeçamos, principalmente não extinguimos ele nas nossas vidas. Vamos fazer a vontade desse Espírito maravilhoso que está conosco, que é um privilégio que nós temos, é um privilégio que os patriarcas não teve. Olha Abraão era chamado de amigo de Deus, não teve esse privilégio. Olha Daniel, Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. Ele também não teve esse privilégio. Os profetas, agora nós temos esse privilégio. A partir do Pentecostes, o Espírito Santo veio e habita em nossa vida como consolador, como advogado, como ajudador. Vamos orar, meus irmãos, por esse privilégio, agradecendo a Deus por esse privilégio, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, te agradecendo, Pai, por esse momento em que estivemos estudando a Tua Palavra, essa verdade, Senhor, que o Espírito Santo, doce Espírito Santo, que Tu enviastes por solicitação do Filho, para que estivesse conosco todos os dias, Senhor. Ele está todos os dias conosco, andando conosco, Senhor, que nós possamos honrá-lo, que possamos glorificar cada vez mais em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. João?